E vou mudar o tema por uma razão simples. Embora eu pudesse falar disso também no contexto atual, na nossa república, vamos afirmada república, e nossa suposta democracia, e uma dignidade pessoa humana não tão respeitada também nesse contexto, eu vou me permitir falar de um outro tema que, obviamente, tem relação com esse, mas talvez pelo transcurso dos 30 anos da Constituição, data de amanhã, estamos na véspera dos 30 anos da promulgação da Constituição de 1988, falar um pouco da trajetória dos direitos fundamentais ao longo desses 30 anos de Constituição Federal. E é claro que isso é um tema vastíssimo, poderia se pegar apenas um tema, um direito em espécie, falar só de liberdade de expressão, se na Constituição já seria muito. Mas, de qualquer sorte, me parece que é possível fazer, de modo esquemático, uma espécie de resgate nessa trajetória histórica evolutiva, também de um ponto de vista crítico, especialmente nesses últimos 10 anos, eu diria, da nossa história política institucional, que nunca foi totalmente estável, mas que realmente está, talvez, na fase mais delicada, para dizer o mínimo, das últimas décadas. Eu diria, desde, obviamente, do golpe da ditadura militar, talvez estejamos vivenciando, eu entendo que estamos vivenciando, o período mais delicado da nossa história institucional política brasileira e, talvez, uma das maiores ameaças reais à nossa ordem constitucional vigente. Isso não só em função dos vaticínios, das promessas de que novas constituições e novas constituintes pudessem, então, realmente resgatar a dignidade da cidadania brasileira, que a nossa Constituição atual não logrou êxito em assegurar, outros discursos dessa natureza, que talvez até sejam, em parte, bem intencionados, tem gente que realmente acredita, e tem gente que acredita, de fato, que uma nova Constituição pudesse realmente ajustar. Claro que até poderia resolver algumas coisas, mas isso poderíamos resolver com uma reforma, com algumas reformas pontuais, e são justamente reformas que nunca foram feitas, que é a reforma política para valer, e com ela, obviamente, a reforma eleitoral e a reforma do sistema federativo. E eu vou começar com isso, porque é evidente que a parte chamada orgânica de uma Constituição, que, juntamente com a parte dogmática formada pelos princípios fundamentais estruturantes e pelos direitos garantidos fundamentais, é evidente que o coração da identidade, a identidade constitucional propriamente dita, a tendência, e é uma tendência que me parece que tem um lado extremamente positivo, mas começa a revelar também suas fragilidades. Tendência que nós começamos a falar muito de direitos fundamentais, devemos continuar falando de direitos fundamentais, mas durante muito tempo falamos pouco, e demos pouca atenção, salvo em aspectos setoriais, à parte orgânica da Constituição. Claro que se falou muito em reforma da ordem econômica, com relação ao caráter nacionalizante, estatizante, parte da ordem social, previdência, algumas mudanças no sistema tributário, mas do ponto de vista constitucional até poucas, mas, na verdade, nós temos um problema sério em não levarmos a sério o papel e a importância da parte orgânica, estrutural da nossa Constituição, especialmente o sistema federativo, mas também o processo legislativo, e também, obviamente, o aspecto do executivo, pela sua importância crucial para a própria afirmação dos direitos fundamentais de um programa normativo de alta bondade, como diz o professor Canotilho, intrinsecamente bondoso, mas para um programa normativo que possa ser vivenciado realmente pela cidadania. Mas isso não afasta os méritos da Constituição no que tange aos direitos fundamentais. E eu diria, o primeiro aspecto importante a ressaltar, e pode parecer algo meramente acadêmico, mas não é, com uma realidade para só demonstrar, é que, em 88, nós aderimos a uma concepção particular de direitos fundamentais que nós não tínhamos antes. Não tínhamos antes. Na verdade, a grande guinada que nós tivemos em 88 foi a migração de direitos constitucionais, e ainda por cima fracos,
para direitos fundamentais. Isso é fato. Tá? E é claro que isso não se deu apenas pela circunstância que se chamou os direitos individuais, direitos sociais, direitos políticos que já existiam nas cartas anteriores de direitos fundamentais. Porque se fosse só uma questão nominal, que muitas vezes não é uma questão meramente terminológica, né, de fato não faria diferença. Os direitos fundamentais, assim designados, seguiriam sendo apenas direitos constitucionais, ainda por cima fracos. Né? Mas o fato é que a nossa Constituição de 88, Constituinte, apostou num modelo, ainda que talvez não tão conscientemente assim, em alguns momentos, né, nessa concepção forte de direitos fundamentais. Que essa, sim, né, é uma concepção que se passou a afirmar só na segunda metade do século XX. E vejam, isso mesmo nos Estados Unidos da América, porque, ainda que nós tenhamos adotado a concepção alemã de direitos fundamentais, gosto não, ela é alemã de direitos fundamentais, na nossa Constituição de 88, não estou falando de direitos em espécie, não estou falando de questões processuais que são completamente diferentes da Alemanha. Né? Direitos sociais não tem lá, estou falando de outra coisa, estou falando da concepção do que são direitos fundamentais pelo seu papel. É disso que eu estou falando. Né? Tem muitas diferenças na Alemanha, como várias outras constituições, portanto, não se pode transplantar lá muita coisa para cá, eu estou falando apenas disso. Né? Mas isso é determinante. Tá? Porque nem nos Estados Unidos nós tínhamos direitos fundamentais no sentido que nós temos hoje. E por que isso é importante? Porque o conceito de direitos fundamentais ele é constitucional. Tá? Ele é constitucional. Ele dialoga com a dimensão dos tratados nacionais, quanto mais, melhor. Né? Também em 88 passamos a fazer isso, mas ele é um conceito constitucional. O que são direitos fundamentais no Brasil não são exatamente iguais que na Alemanha, nem em Portugal e nem nos Estados Unidos. Isso tem que ser compreendido. Mas, mesmo assim, nós temos uma trajetória de 88 para cá. O que nós tínhamos antes? Vejam que na Constituição 67 e 69 não faltavam direitos. Nós tínhamos direitos sociais, nós tínhamos já um conjunto de direitos trabalhadores, tínhamos direitos civis e políticos, liberdade de expressão, liberdade de reunião, liberdade de... Vamos ver o catálogo de 69, ele, nesse aspecto, o de 88 só agregou direitos. Só temos mais direitos, do ponto de vista nominal e quantitativo. Só temos mais. Todos que estão na nossa Constituição já estavam, os que estavam e continuam na nossa Constituição atual. E já estavam em 46 e até mesmo antes. Portanto, nós sabemos que isso não significa nada, né? Ou muita coisa, em termos de termos, não temos uma ditadura. O Estado social não precisa ser um Estado democrático, pelo contrário, né? As ditaduras um pouco mais inteligentes, entre aspas, né? Elas tentam garantir um nível, né, de preferência muito bom de justiça social, do ponto de vista material, porque assim elas se legitimam, né, durante muito tempo. Quem criou o nosso Estado social brasileiro? Governo provisório, depois 34 e Vargas. Isso não mudou na Constituição de 37. Claro, mudou habeas corpus. Né? Porque o que incomoda uma ditadura é só aquilo que pode derrubá-la, né? Criticá-la. É o direito de liberdade de reunião, o direito de manifestação, de ir e vir, obviamente, para quem o perde civil. Né? É isso que incomoda. Né? E incomoda direitos fundamentais fortes. Né? Portanto, a concepção que nós adotamos é de direitos fundamentais, com normatividade forte, pelo menos assim afirmada pela Constituição, porque o postulado da aplicabilidade imediata das normas de direitos fundamentais é algo recente, nós não tínhamos antes nas Constituições, isso é novo, né? E é novo no mundo todo, porque a prerrogativa de que normas de direitos fundamentais são imediatamente aplicáveis e permitem, né, e até obrigam o juiz a acessá-las delas já efeitos, não é uma coisa óbvia. Não é óbvio. Não é assim hoje em muitas Constituições, né? Em muitas, mas continua não sendo em muitas. Significa coisas distintas em muitas ordens constitucionais, até hoje. E mais, e a Constituição brasileira trilhou um caminho que não foi sequer um caminho explicitamente, pelo menos de forma clara, né, consagrado no texto constitucional de 88, porque o regime, a extensão do regime pleno dessa fundamentalidade a direitos sociais prestacionais, nós somos aquilo que se considera uma jabuticaba brasileira. O professor Juarez, né, que entende mais do que eu desse assunto, vai poder confirmar que direitos sociais e direitos a prestações, como direitos subjetivos públicos, né, imediatamente fruíveis e acessíveis pelo Poder Judiciário, é o Brasil. A Colômbia, né, tem, obviamente, decisões nesse sentido, algumas no Peru,
né? Na África do Sul nunca se decidiu isso, porque sempre foram decisões do tipo estruturante que nada são a mesma coisa, né? Porque não resultaram em nenhum momento numa efetivação dessas políticas públicas, né? Foram previstas, né? E, na verdade, quase que terminamos por aí. Quase terminamos por aí. E é evidente que significa muita coisa, mas, ao mesmo tempo, foi uma coisa que passou agora, foi aclamado, né? E isso foi obra da construção jurisprudencial e da doutrina. A extensão desse regime pleno de fundamentalidade, no que tange a normatividade reforçada, e também, evidentemente, a condição de direitos sociais também sejam cláusulas pétreas, né? Isso também não é um óbvio ululante, porque sequer os direitos fundamentais em geral eram cláusulas pétreas no sistema anterior. Só passaram a ser em 88. Então, o que é? 88, houve uma aposta clara em direitos fundamentais, né, fortes, pelo menos, né, uma aspiração de força. É claro que, por si só, também não resolvia o problema se não houvesse instituições empoderadas para, né, pelo menos, buscar transformar esse regime jurídico, né, em algo vivenciado e vivenciável, né. Isso foi papel, não só do Poder Judiciário, mas, evidente, que por um Supremo Tribunal Federal ainda mais empoderado, é central, né, e houve muitas decisões nesse sentido. O Supremo continua sendo ativista em matéria de direitos sociais, quando é a educação, quando é a saúde. Sabemos que ele é muito mais contido, né, em outras coisas, porque em relação a direitos civis, há vários casos em que temos de discriminações por orientação sexual, por gênero, assim por diante. O Supremo tem sido altamente, né, progressista, até mais que em outros países, né? Mas nós sabemos também que existem bolsões, né, problemáticos no ativismo realmente distorcido, né, e que, infelizmente, também tem levado a uma deslegitimação do Supremo também em matéria de direitos fundamentais. Mas isso é um cenário global. Em termos gerais, o nosso Supremo Tribunal Federal tem confortado, né, e, inclusive, reforçado esse regime da fundamentalidade. Portanto, do ponto de vista da arquitetura constitucional, da interpretação dominante por hora nos tribunais superiores, né? Não há dúvida que os direitos fundamentais cresceram muito, né? Não só do ponto de vista quantitativo, mas também do ponto de vista qualitativo, né? Nesse nível de proteção jurídica formal, né? Estamos ainda falando da eficácia social, né? Do déficit de eficácia social, que também não se pode relacionar diretamente à qualidade normativa, porque afirmar que um direito fundamental consagrado, né, em norma de eficácia direta, eficácia plena, na versão do professor José Afonso da Silva, que é um pioneiro nessa seara, pode-se discordar aqui e ali da sua classificação, mas ela é altamente influente, extremamente importante também para esse avanço. Nós sabemos que isso não significa alto nível de eficácia social. O direito à vida, né, consagrado em norma de eficácia imediata, direito, entre aspas, né, porque eu não gosto dessa terminologia de primeira geração, ninguém discute a cláusula pétrea, nem o professor Manuel Gonçalves discute que é cláusula pétrea, e nem que seja de eficácia direta, e é um dos direitos mais violados no Brasil, né? Nós temos 25 das cidades mais violentas do mundo, né, no Brasil, né? E é evidente que os nossos índices de mortes violentas, né, eles indicam que uma baixíssima efetividade do direito à vida, que é um direito clássico, né? Quer dizer, esse déficit de efetividade, de eficácia social, não é um privilégio, não é uma mordomia dos direitos sociais, né? Pelo contrário, talvez até seja mais ampliado. Bom, mas isso é um fato. Nós temos direitos fundamentais fortes, e esse discurso, que eu gostaria também de tocar rapidamente, de que nós temos muitos direitos e temos poucos deveres, né, no meu sentido, é um discurso distorcido, né? É um discurso distorcido porque eu não conheço uma única Constituição que tenha qualquer simetria, né, nem próxima, entre direitos e deveres, né? Primeiro que isso não é o papel da Constituição, né? E mais, porque é evidente que, se eu tenho o direito fundamental, é consagrado, veiculado por norma diretamente vinculante, que, obviamente, implica um dever de proteção do Estado também nas relações entre particulares. É forte, né? É claro que a cada direito corresponde um dever, né, de respeito, consideração e até mesmo de não violação, né? Não precisa reconhecer esses deveres, né? E nós não podemos confundir deveres de proteção do Estado, né, com deveres fundamentais, né? E, pelo contrário, os deveres que nós temos na Constituição são questionáveis, né? O dever de votar, o dever de votar, né? O dever de prestar serviço militar, né?
Ou seja, os poucos deveres que temos não são, por cima, deveres, né, dá para se discutir até que ponto são deveres tão virtuosos assim no na nossa arquitetura de construção. Então, me parece que isso é um mito. A construção alemã, a construção americana, a construção, embora mais enxuta, a construção colombiana, a construção portuguesa, a construção indiana, ela não tem um conjunto, um catálogo de deveres fundamentais. E nem por isso tem que ser construções sólidas, seja do ponto de vista da sua eficácia normativa, do ponto de vista da sua eficácia social. Não é esse o problema, né? E, na verdade, nunca foi. Isso é um falso problema, né? Outra questão também que se discute é a construção muito longa e muito analítica, um catálogo imenso de direitos fundamentais. Bom, também isso não é necessariamente problema. Pode ser, dependendo de como se interpreta esses direitos, se lida com eles em concreto, obviamente pelas tensões que existem entre esses direitos e seu exercício, evidente, né? Não é que você não tem alguns problemas relacionados, né, que são muito mais do ponto de vista do manuseio, da interpretação e aplicação desses direitos, que, eventualmente, só da sua quantidade. No sistema internacional, nós temos mais de 300 direitos humanos assegurados nos tratados. Mais de 300. Basta ler, até com alguma crítica, basta ler do do Eric Posner, O Crepúsculo do Direito Internacional aos Direitos Humanos, The Twilight of Human Rights Law, para verificar que ele faz um levantamento, né, e até mostra, digamos assim, até mesmo o caráter pífio, né, dos tribunais internacionais, especialmente, não europeu, enfim, mas especialmente esses tribunais de exceção criados, que custam bilhões de dólares, né, para julgar 1, 2, 3 casos em relação a países que estão padecendo de miséria total, e esse dinheiro podia ser melhor aproveitado lá, né? Então, claro que faz algumas críticas ácidas, né, em relação a isso, mas não é o número, novamente, que por si só é o problema. Então, me parece que, nesse aspecto, nós estamos bem, né? Agora, vamos para a última parte da palestra, onde nós estamos não muito bem. Nunca estivemos numa situação ideal, como ninguém está, gente. Ninguém está. Na Suécia, não se tem direito subjetivo a qualquer prestação de saúde. Na Suécia não se tem isso. Na Suécia não se tem uma aposentadoria de 100%, né? E, quem sabe, de 120% depois de 50%. Né? Quer dizer, isso não existe, né? Já porque no direito fundamental absoluto nem vou entrar nessa discussão, né? Mas o que preocupa, no meu sentir, né, é a contaminação, né, da gramática, do discurso, né, e do significado dos direitos fundamentais de uma ordem constitucional pelo câncer, né, pelo cancro da crise de confiança e de identidade. Né? Porque nós estamos vivenciando uma crise de confiança, que sempre existiu. Se fala em crise de confiança desde o Arthur Schlesinger, quer dizer, não é que a crise de confiança, o termo e a própria existência né, de crise de confiança, em maior ou menor medida, até com feições diferentes, seja algo novo em si. Mas a intensidade com que ela está se verificando no Brasil, né, e está migrando, né, já é suficientemente perigosa para um Estado democrático, né, uma crise generalizada, né, e profunda, né, e até mesmo pior do que isso, né, até mesmo estimulada, né, por setores irresponsáveis, né, dos poderes, né, pela sua atuação, muitas vezes, sem responsabilidade maior pelo conjunto da obra, né, da nossa República, mas também, às vezes, por uma mídia que nem sempre preza por uma responsabilidade em como, né, divulgar o papel dos poderes, né, porque uma coisa é divulgar notícias, né, tem que ser só defensor da plena liberdade de imprensa, né? Cada vez mais fora uma posição prevencial, isso é outra coisa, né? Então, crise de confiança nas instituições já é o começo de um possível fim, né, de um Estado democrático de direito, né? Quer dizer, porque um ou outro ministro nem sempre diz aquilo que deveria dizer, ou da forma que deveria dizer, ou porque, eventualmente, aqui um ativismo, né, discutível, né, que até existe, né, porque nós temos realmente um grupo significativo, infelizmente, de congressistas respondendo processos, né, e sob investigação, o que é ruim, evidentemente que é muito ruim, né? Temos omissões significativas, né, e déficit, né, de efetivação, o professor Juarez fala muito nisso também, que tem específico sobre a questão da omissão parcial, também o déficit de implementação de políticas públicas. Também nós estamos jogando fora, como diz, né, várias crianças, em vez de jogar fora a água suja, né? Isso é ruim para uma ordem constitucional. Isso é péssimo, né? E mais, é péssimo quando as pessoas não acreditam mais nos direitos, no papel dos direitos. Mas, aqui a gente quer acreditar, né? E aqui é nosso dever de ofício acreditar e difundir essa gramática como positiva e necessária.
Não temos saída, é nosso dever, porque também não há saída para o Estado democrático, para a República, sem um Estado de direito, como diz o ministro Carlos Brito, né? O Estado democrático é o Estado de direitos fundamentais. Não há como dissociar uma coisa da outra. Né? Mas é compreensível que as pessoas, né, cada vez mais se desapeguem e não acreditem nisso. Aqui a gente acredita, faz congresso e por diante, né, escreve livros, né, mas na rua, né, as pessoas cada vez mais desconfiam disso também. Né? Nas instituições que nos levam a sério, nos cumprem no nível de efetividade, que é baixíssimo, né, insegurança e por diante, e que isso, crise de confiança nas instituições, nos direitos, no papel, o significado desses direitos real, numa ordem como a nossa, democrática, leva fatalmente, né, a radicalizações. Né? Ora, não é à toa, não é só por conta de que nós estamos vivenciando um quadro, né, como disse, né, angustiante, altamente preocupante, né, com relação ao nosso futuro, em relação a isso. Né, direitos fundamentais, bom, eu sou juiz criminal. Isso que eu não sou, né, eu não sou daqueles que são, podem ser, garantistas radicais. Eu só apanho dos garantistas e apanho dos não garantistas, né, porque eu tenho que me situar numa fase, né, prudencial. Né, nem tudo para mim é nulo, né, mas também não dá para sair prendendo gente com uma peteca de cocaína, como às vezes acontece. Né? Mas a gente sabe que esse discurso na rua, né, é de que direitos fundamentais no processo é direito, não sou eu que digo, né, mas de vagabundo. Né? E para os excluídos, né, os que têm direitos e fruem direitos que, na verdade, seria algo natural, né, passam a ser, e são cada vez mais privilegiados. Quer dizer, essa relação amigo-inimigo não é nem uma de Estado, e propriamente Estado, ela se projeta nas relações sociais. É por isso que Boaventura Santos, eu não sou fã de tudo que ele escreve, deixar bem claro, né? Mas por isso que Boaventura Santos, a imagem pode não ser perfeita, já há algum tempo falava num fascismo societal. Né? Fascismo societal. O termo não é talvez perfeito, digo, mas, né, a imagem é similar. Né? E esse me parece ser um problema significativo. Os direitos fundamentais, do ponto de vista normativo, das conquistas constitucionais, né, estão ocupando um lugar devido na nossa arquitetura constitucional, mas, nesse nível, né, nós estamos tendo um retrocesso, né, um recrudescimento de radicalismos, né, e não estão as pessoas se dando conta, né, das consequências disso. Né? Professor Juarez, né, às vezes falta memória. Né? Às vezes falta memória. A gente não deve ficar preso ao passado, evidentemente. Os próprios franceses diziam que o povo sempre tem que ter a possibilidade de revisar a sua Constituição, né, mas deve ter um elemento nuclear, um identitário básico com estabilidade, né, mas, ao mesmo tempo, né, nós estamos nos desapegando das mínimas decisões do passado e do passado recente. Do ponto de vista econômico, as pessoas não lembram mais da grande inflação do que se passou nos anos 80. E começam a gastar, a agir como se nada disso tivesse acontecido, não pudesse estar acontecendo de novo. Do ponto de vista histórico-político, então, né, quando se vê lá, volta a intervenção militar, sem sequer se dar conta do que isso pode significar, não estou agora, né, avaliando a OB, né, de qualquer sorte, isso é um fator que me faz, né, sentir que a nossa gramática de direitos fundamentais, né, está realmente num momento de grande tensão e desafios. Aqui não se tem que dar respostas. Né? Aqui a única aposta que se pode fazer, independente do resultado da eleição, né, de que, no day after, né, após o nosso processo eleitoral, né, prevaleça o mínimo bom senso, porque aqui realmente é só bom senso, de quem vai estar no poder e se conseguir governar, né, diante da configuração do Congresso, que não vai ser favorável, no meu sentir, né, totalmente favorável a ninguém, né, se conseguir governar, né, realmente, né, buscar seguir esse caminho prudencial, porque 2019 2020, mesmo do ponto de vista econômico, né, não sorriem para ninguém no mundo, né, mas, particularmente, se nós não estamos fazendo tema de casa com relação a esses aspectos. Portanto, não tem muito o que dizer, é apenas uma trajetória, evidentemente, né, de 88 para cá, tá? Claramente com um gap entre o discurso normativo, institucional e a eficácia social, né, e que, se não for recuperado, né, níveis de eficácia social agudos, né, deslegitimam, né, qualquer ordem constitucional democrática.
É um processo inevitável, né? Então, me parece que o desafio, em matéria de direitos fundamentais, entre outros, né, é esse, mas esse não é só o desafio para os direitos fundamentais, né? Mas é que é um desafio para os direitos fundamentais, é um desafio para a democracia e para a república, né? Então, eu faço um pequeno digo assim, link, né, com o meu tema inicial. Acho que falei meus 30 minutos, né, e, portanto, acho que fiquei nos 30 minutos. Ponto. Eu tento ser rigorosamente pontual, né? Obrigado.